trabalhando aqui no solzão quente e escutando isso ainda, velho, que tá complicado. Maravilha. Sai Até, do até sol, 10 e velho. meia. Então, Vá, sai gente, do bom sol, dia. tô capinando lote. Escora Estamos no dando início muro. aqui à gravação. Escora aí, para um pouquinho. 40 minutos, a gente finaliza isso daqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo aí novamente. A gente vai estar dando início à nossa aula. Hoje a gente vai falar matemática e projeto vida. O conteúdo tá interessante demais. Tô meio triste porque duas turmas só de 15 alunos, porque não conta os outros dois professores, Tauão e eu. Mais um agora entrou. Gente, vocês preferem que eu comece por projeto vida ou matemática? Projeto Vida. Matemática. 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 Ih, gente, Tanto faz. matemática ganhou. Então a gente vai iniciar com matemática. A matemática está falando à frente. Pessoal, conteúdo mudou. A gente está saindo agora de matrizes, como a gente trabalhou, sistemas lineares. E agora a gente está entrando em trigonometria. Estou compartilhando a tela. Está compartilhando aí, pessoal, para vocês? Tá Sim. carregando. Foi, professor. Pode dar um pouquinho de zoom. Tá? Beleza. Então, gente, para essa semana, a gente vai iniciar estudo de trigonometria. Vamos sair de conteúdo de matrizes, sistemas lineares e iniciar um novo conteúdo. Vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Pessoal, esse conteúdo que vocês vão ver nada mais é do que uma revisão do que vocês já estudaram. Mas antes de iniciar a falar com o conteúdo, gente, não esqueçam de ler a frasezinha. Hoje eu trouxe uma frase do Son Goku, mais conhecido como Goku, tá? Eu acho que motiva demais. Os limites só existem se vocês deixarem existir. Então, gente, eu quero que vocês pensem isso com a matemática de certa forma. Se vocês acharem que vai ser difícil, que vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. Mas se vocês sempre pensarem positivo, mesmo errando, aprendendo, todo mundo consegue, apega o conteúdo e aprende. Beleza? Era para ter colocado a imagem do Son Goku, só que ia ficar muito pesado o arquivo e eu optei para não colocar. Mas na próxima, eu não sei qual anime eu vou usar, ou desenho, ainda não decidi qual trecho de filme, eu vou pensar, eu quero imagem também. Usa Full Metal Alchemist. Pode ser, vou usar. Tem Tava uns pensando em massa utilizar lá. Unipix, mas vou olhar depois. Pessoal, funções Dora Aventureira. trigonométricas. Também, Dora tem uns negócios embacal. Gente, a gente tá falando agora trigonometria. A gente vai revisar então as funções de seno, cosseno e tangente. Pessoal, o seno, cosseno e tangente de um ângulo são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Essas relações são chamadas de razões trigonométricas, pois resultam da divisão entre medidas do seu lado. Gente, todo mundo lembra que para existir, para se trabalhar, a gente precisa de um triângulo retângulo. E para existir um triângulo retângulo, obrigatoriamente tem que existir sempre um ângulo de 90 graus no meu triângulo. Quando a gente conhece sempre as funções, pessoal, a gente sabe que vai ter que existir o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Vamos olhar essa nossa figura aqui do nosso triângulo. Nosso ângulo de 90 graus se encontra aqui. O que está oposto sempre ao nosso ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Agora eu defini que existe esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa aqui que faz relação ao ponto B, ele vai ter o seu cateto oposto e o seu cateto adjacente. Como o próprio nome já fala, gente, o que está do outro lado é oposto e o que está fazendo lado a lado é o que adjacente, é o cateto adjacente que está fazendo relação ali. Todo mundo consegue Pessoal, compreender isso bem? Está visualizando aí? tem,
Deixa eu professor só Tauan. complementar a fala sua aqui, professor. Observem o seguinte: tudo que o ângulo de 90 enxerga, no caso é o A, é a hipotenusa. E o cateto oposto e o cateto adjacente, ele vai mudar dependendo do ângulo que você está analisando. No caso aqui, onde o professor Raul colocou lá no vértice B, no ponto B, o ângulo alfa, o que ele enxerga lá é oposto. Mas se o ângulo fosse lá no vértice C, o cateto oposto seria lá onde está o cateto adjacente. Né? Então, depende do ângulo que você está analisando para definir o que é oposto e o que é adjacente. Tá bom? A hipotenusa ela é padrão. O ângulo de 90 está para frente, é a hipotenusa. Prontinho, professor. Então, não, a complementação do professor. Gente, quando a gente calcula seno é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo agudo. Nada mais é do que cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, quando a gente fala que a gente vai lidar com cosseno, vai ser o oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Todo mundo está lembrando dessa regrinha básica? Seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Vamos seguir que nos exemplos vocês vão verificar mais. Tabela trigonométrica. Na tabela trigonométrica, conta os valores da razão trigonométrica para os ângulos de 1 a 90 graus. Pessoal, não quis colocar ela aqui porque ia ficar extensa, mínimo, tamanhozinho, mas no livro de matemática de vocês, tá? Tem lá a tabela trigonométrica de 1 a 90, beleza? Depois vocês vão dar uma conferida. Na próxima atividade, além dessa, eu vou utilizar o livro, porque eu vou precisar de algumas questões que estão lá, tá? E vou perguntar quem não tem, quem tem. Quem não tem, eu vou mandar foto do livro. E a gente tem os ângulos notáveis, que são os ângulos 30, 45 e 60. Por que a gente fala que são ângulos notáveis? São ângulos mais utilizados, são sempre, estão aí na matemática. A gente tem a tabelinha, os valores deles, tá? Não vou falar um por um, porque vai ficar extenso, mas a gente vai utilizar posteriormente. Vou dar um exemplo aqui agora para vocês. Observando a imagem, identificamos que o cateto oposto mede 5 centímetros e o cateto adjacente mede 12 centímetros. E a medida da hipotenusa é igual a 13. Assim, temos. Observem, gente, isso eu estou fazendo em relação ao ângulo B. Se eu olho aqui para o ângulo B, o meu cateto oposto vale 5. O meu cateto adjacente vale 12. Se eu fizesse a alteração e falasse que seria em relação ao ponto C, a este ângulo aqui, o cateto oposto seria 12 e o cateto adjacente seria 5. Todo mundo conseguiu pegar isso daqui bem? Sim. Sim? Então, vamos seguir aqui. Nesse caso, eu quero calcular qual vai ser o valor do seno de A, alfa. Então, eu vou olhar aqui. Qual é o valor do meu cateto oposto? 5. Qual o valor da minha hipotenusa? 13. Oi? Quem falou? Você pode clicar de novo? Explico. Vamos olhar aqui no meu triângulo retângulo, gente. Vocês estão vendo aqui que tem esse alfa aqui que eu estou indicando que é esse ângulo que eu quero calcular? Que eu estou vislumbrando? Todo mundo consegue visualizar? Sim. O que está ao oposto dele é cateto oposto. O que está em adjacência, cateto adjacente.
E a hipotenusa, gente, ela não muda. Ela sempre vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, ele quer que vocês calculem o seno, o cosseno e a tangente. Qual que é a fórmula do seno, gente? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o valor do cateto oposto? 5. Qual o valor da hipotenusa? 13. 5 dividido para 13 é aproximadamente 0,384. E agora, se eu quero calcular o cosseno é calculado pelo cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser 12 sobre 13. 12 sobre 13 vai dar aproximadamente 0,923. E agora, se eu quero calcular a minha tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. E como que se calcula cateto oposto? A tangente, o valor do cateto oposto vale 5, cateto adjacente, 12. 5 dividido para 12 é igual a aproximadamente 0,416. Nesse caso, gente, é basicamente só divisão. Agora eu venho para outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, gente, eu quero calcular o valor de x. Mas como que eu vou calcular o valor de x? Eu vou olhar quais valores o que eu tenho aqui na minha conta. Observem, eu tenho o valor desse ângulo e o valor do ângulo de 90 graus. Eu sei que o valor da minha hipotenusa vale 10. E eu tenho esse ângulo. O valor que eu quero descobrir nesse caso é oposto. Como que eu utilizo, então? Vou utilizar a fórmula de seno. Seno de 45 é igual. Qual o valor do cateto oposto? X. Qual o valor da minha hipotenusa? 10. Vou lá na tabelinha trigonométrica que vocês vão estar pesquisando e consultando no livro. O valor do seno de 45 vale 0,7071, igual a x sobre 10. Olha uma equaçãozinha simples aí. O 10 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ser o valor multiplicado por 10, que vai resultar em 7,071. O valor de x, nesse caso, vale 7,071. Beleza, pessoal? Professor Tauan? Bom, pessoal, perfeita a colocação do professor Raul, né? É feito com consulta, existe uma tabela aí de 1 a 89, né? Geralmente a gente trabalha de 1 a 90 ele 89. vira, não tem. O de 90 não tem. E aí é feita a substituição, né, nos valores. Por exemplo, quando eu olho para cá, eu observo a relação que vai ter o meu cateto oposto. No caso, o professor Raul usou o seno, mas ele também poderia usar a tangente. Por quê? Porque a tangente também tem o cateto oposto. Né? Tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Então, eu observei o ângulo de 45. O que ele quer? O que está oposto a ele. No caso, é o meu x. Então, o meu x aqui é o cateto oposto. Então, eu vou analisar. O seno, no caso que o professor Raul usou, é cateto oposto sobre hipotenusa. Tem o cateto oposto? Posso usar. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que eu preciso do cateto oposto, então eu não posso usar o cosseno. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente costuma dizer que a tangente é coca, que fica CO do cateto oposto sobre o CA do cateto adjacente. Né? E aí, o que a gente observa? Um que tenha, né, a posição que a gente precisa utilizar. No caso, ele usou o seno, mas também poderia utilizar a tangente. E ela seria da mesma forma. Você iria na tabelinha, iria olhar o valor da tangente de 45, que tem lá também, vai substituir,
né, e fazer a razão, ou seja, vai multiplicar cruzado, né, e posteriormente dividir se for necessário. Fica à vontade, professor. Justamente. E continuando, pessoal, é conteúdo simples. As únicas coisas que vocês vão fazer é multiplicação e divisão e consulta na tabela trigonométrica para poder responder isso, tá, gente? Não precisam ter medo de buscar ou tirar dúvida, perguntar, tá bom? Por que que a gente está revisando isso? Como o professor Tawan sabe, vocês também vão ver na matriz, a gente vai fazer o estudo da trigonometria esse ano na circunferência. Vocês vão sair apenas do estudo da trigonometria no triângulo para estudar trigonometria em uma circunferência. E aí, pessoal, agora eu falo, o conteúdo ele é fácil, mas posteriormente ele também continua fácil, só que vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, tá? Então, não vamos fugir, não vamos adiantar o passo antes de vocês compreenderem bem essas definições, para poder a gente trabalhar bem trabalhado os próximos conceitos, tá? Agora eu vou explicar aqui o que as atividades pedem, tá? A primeira questão é lá da Universidade Federal do Piauí. Um avião decola percorrendo a trajetória retilínea, formado com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, qual a altura atingida pelo avião? Gente, vocês podem fazer esse desenho, imaginar essa situação, vai formar novamente mais um triângulo retângulo na hora que fazer lá, porque o avião está subindo, vocês vão calcular a altura. E a gente tem a sua base de 1.000 metros e o ângulo de 30 graus. A próxima questão, vocês vão analisar e ver qual vai ser necessário para vocês calcularem. Descubra o valor de x, o valor desconhecido. Em cada uma vai ser um caso diferente. Ou vão ter que aplicar seno, ou vão ter que aplicar cosseno, ou vão ter que aplicar tangente. Beleza? Questão número 3. Também, um balão atmosférico lançado em Bauru, na noite do último domingo, caiu nessa segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa, tem aqui toda a descrição e tem a imagem, pessoal. Olha aqui, formou mais um triângulo retângulo. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o avião. Um estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical. Estava aqui nesse ponto B. Conforme se vê na figura, qual a altura aproximada desse balão? Então, gente, vocês têm esse valor aqui, tem o valor do ângulo, basicamente vão calcular o valor de x. Também vão fazer a aplicação ou do seno, ou do cosseno, ou da tangente. É uma questão muito fácil, tá, gente? Só tem muita informação, mas basicamente é quase igual aquele exemplo que a gente deu. Próxima questão, vocês vão estar marcando a alternativa. A próxima questão é: uma pessoa encontra-se num ponto A, localizando na base de um prédio, conforme mostra a figura adiante. Gente, não tem a figura, então vocês devem efetuar o desenho, tá? Se ela caminhar 90 metros em linha reta, chegará a um ponto B, de onde poderá ver o topo C do prédio sob um ângulo de 60 graus. Quantos metros ela deverá afastar do ponto A, andando em linha reta no sentido de A para B, para que possa enxergar o topo do prédio em um ângulo de 30 graus? Então, vocês desenhem um triângulozinho, um prédio, e façam a sua base. Tracem uma linha. A partir daí, vocês fizeram um plano cartesiano, um triângulo retângulo novamente, e vão calcular novamente ou seno, cosseno ou tangente. Podem calcular os três e vão verificar quais são os seus valores.
Pessoal, em todos os casos, é necessário que vocês utilizem a tabela trigonométrica. Eu vou mandar ela também em PDF à parte lá no grupo para vocês, tá? Quando eu mandar as atividades. Raul, e sempre que der para calcular mais os tipos seno, cosseno, aí a gente tem que calcular os dois, se der. Sim, mas em alguns casos vai ser a partir do que se pede. Igual nessa figura aqui. Vamos olhar aqui. Você tem o valor considerando B. Vocês estão visualizando aqui nessa questão? Sim. Olha, vocês têm o ponto B. O que vocês querem calcular é o oposto. Vocês têm a medida do cateto adjacente. Não tem a medida da hipotenusa. Então, nesse caso, vocês vão ter que utilizar qual cálculo? A tangente. Porque a tangente fala que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você tem o valor do cateto adjacente e pode calcular o cateto oposto. Você não teria como calcular nem seno e nem cosseno. Por quê? Porque você desconhece aqui nesse caso o valor da hipotenusa e desconhece o valor também do cateto oposto. Tá bom? Entendi. Obrigada. Do nada. Mais alguma coisa, pessoal? Ou eu posso estar mandando a atividade lá para vocês agora? Vou mandar primeiro aqui no grupo, vocês até confirmem para mim se já chegou lá no grupo de vocês. Calmem aí. É porque, pessoal, o computador tem hora que é tanta coisa aberta que ele vai travando. A gente tá aqui ligado. Tem que ter PC da NASA. Mas, gente, bem que eu queria. Se vocês quiserem patrocinar um para mim, outro pro professor Tauan, não precisa Vai nem da ser bom, NASA. viu? Um PC gamer da Dell já serve, tá, gente? Vai ser bom. A gente aceita. PC gamer da Dell. Eu também aceito dinheiro, Raul. Oi? Aceito dinheiro Oi, gente. também. Oi, gente, fala não. O dinheiro a gente recebeu tem 3 dias. Já acabou o Não tem dinheiro. mais nada, né? Tem não. Já né? tá Pagar as contas. devendo. Dei. Gente, estou mandando as atividades em PDF e Word. Mandei a tabela trigonométrica também para vocês consultarem. Para quem não pegou o livro aí em PDF, não mando em Word porque ela desformata, tá, a tabela. Mandando aqui, foi no segundo C. Pessoal, vocês receberam aí as atividades? Estão conseguindo visualizar no grupo? Você chegou? É porque tem hora que eu não consegui visualizar Até o aqui, momento, não. E mamãe? Bebê? Chegou? Chegou. Beleza, então, viu, galera? Pessoal, então, mais alguma coisa? Ou a gente pode estar finalizando? Também quiserem falar alguma coisa? Projeto de Da vida. semana, Projeto Vida. Ainda temos um tempinho, dá para a gente conversar mais um pouquinho antes de iniciar a próxima aula. Não, falta explicar projeto vida. Ah, eu não expliquei Projeto Vida ainda, não? Não, nós Não. começamos por matemática. Ah, O Raul, o foi. café tá te deixando doido, não, Raul. Maneira aí. Gente, esse daqui esse é a idade chegando. É o café. Esse é o É café. nada, gente. Café não faz mal a nada. É mais fácil ser a falta dele, né, Raul? A falta dele. Até queria um pouquinho aqui agora. Gente, estão conseguindo Tá sim, Raul. visualizar? Então, Carregou. gente, como vocês veem sempre minhas atividades de Projeto Vida, tem imagem, muita imagem e tem trecho de alguma coisa. Hoje eu coloquei esse cara dentro dessa lâmpada aqui com esse monte de pensamento em relações do mundo e mais esse trecho dessa aqui.
Pais e Filhos da Legião Urbana. Não sei se vocês gostam, eu gosto bastante, tá? E vamos ver aqui. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E pensando nisso daqui, eu vim aqui e trouxe. Veja a imagem e o trecho da música Pais e Filhos Acima e respondam com sinceridade as questões abaixo. Gente, vocês vão responder essas questões somente para vocês. E para mim, eu vou explicar jazinha como que vocês vão responder. Vou até colocando aos poucos. Lá vem. Que qualidades tenho? O que me motiva? Qual o meu talento ou dom? Em que eu posso melhorar? Pessoal, vocês vão refletir essas questões, responder para vocês mesmos, vão ouvir a música, para aqueles que não ouviram, deixei o link aí também na atividade, tá? E o que se peça Primeiro que quem é... não gosta de Legião Urbana nem dá pra conviver, né? Pois é, gente. Assim, uma dica que eu falo para Pois é, mim. Eu né? sempre estudei matemática ouvindo música e Legião Urbana sempre foram uma das bandas Legião que Urbana é sempre top. tocou no meu repertório, tá? Gente, e como que vocês vão responder isso para mim? Vocês vão responder através de uma música, poema ou poesia. Então, vocês podem produzir essa música, ou esse poema, ou poesia, ou podem me encaminhar algum que vocês gostem. Não precisa ser diretamente algo que vai responder, mas algo que faz bem a você quando você reflete essas questões, seus talentos, seus dons, em que você pode melhorar, o que te motiva. Se vocês têm alguma música, ou poema, ou poesia que faz isso com você, faz refletir e pensar bem, vocês podem me mandar. Então, como que vocês vão me mandar isso? Vocês podem mandar a letra ou poema escrito, ou podem me mandar o link ou a música pelo WhatsApp, ou o link também lá no e-mail, que eu vou estar ouvindo, vou refletindo, vendo até esse gosto musical de vocês e entendendo, tá, gente? Conseguiram compreender bem a proposta da atividade? Sim. E Sim. outra coisa que eu preciso, pessoal, para essa atividade que eu estou sempre pedindo e vocês não me mandam. Eu preciso evidência de vocês fazendo as atividades, tanto de matemática quanto de projeto vida, tá, gente? Eu preciso de vocês fazendo. Aqueles que autorizam, eu acabo divulgando para a escola e a escola publicando no Instagram ou na subsecretaria. Aqueles que não autorizam, é apenas para mim ter evidências que vocês estão fazendo, beleza? Mas, como anteriormente pouquíssimos me mandaram, essa semana eu também vou estar pedindo e vale pontinho extra para aqueles que mandaram essas evidências, beleza? Beleza. Todo mundo É entendeu? isso. Sim. Sim. Mais alguma dúvida, gente? Mais algo que vocês querem falar? Tem gente aqui que tá aqui na live, mas nunca falou nada, nem no chat, nem em Deixou o áudio, nem telefone lá no nada. cantinho, Raul, e foi dormir, certeza. Vou nem citar nomes aqui Foi não, Raul, dormir, mas eu sei de uma pessoa que dormiu na aula sua. Ô, gente, que tristeza. Faz isso não, gente. Dormindo minha aula tá tão animada. Olha a animação que eu tô para dar aula e vocês ainda vai dormir. Tá até aquela tristeza, Digo nada, fala nada. tá? Conta aí. Ô, gente, me surpreendam com as músicas e poesias, tá? Eu tô assim, eu acho que não sei se vocês veem, mas todas as atividades que vocês me enviam, eu faço uma leitura detalhada, comento, retorno. Quando demora um pouquinho é porque eu, tipo, hoje eu não tô fazendo retorno nenhum de atividade porque eu tô em lives e só termino tarde. Mas sempre tô retornando, lendo e são coisas boas. Marielle, você pode criar ou você pode mandar uma música que você goste, que acha que se encaixe por isso, tá? Isso fica livre. Pode tocar também. Ô, Raul, Pode, Andrei. Pode ser, tocar, gravar e me mandar. Sim, Maria. tem que, tipo, ser uma música para cada situação ou uma música pode responder tudo de uma vez? Se você achar pertinente para você uma música, cada situação pode ser, ou se você acha que uma única música vai englobar tudo, também tá correto. Ok.
Mandar um jongazão Beleza? trilouco. Oh, eu quero. Top demais, viu? Gente, meu gosto de música é bem eclético. Eu escuto de tudo um pouco. Acho que as únicas É músicas nóis, que eu ó. não escuto é funk, mas de É nóis, ó. gospel, axé, a rap, a rock, tudo um Funk é pouco, fim de eu, carreira, eu né, escuto. velho? Vai depender da minha paz de espírito. Para com Pois isso. é. Funk é Pois fim é, de né, carreira. Lina? Não, funk não, Tauan. Funk nem. Não vai, não. De Sim, Heitor, você internacional assim levantou não a dá. mão. Igor, você levantou a mão, você quer falar algo? Igor, a internet dele tá ruim. Ah, entendi. Ô, Raul, Sim, Fernanda. como a gente ainda tem um tempinho, né? Para essa pessoa que acabou dormindo na Sim. aula, você poderia explicar de novo matemática? Meu Ei, Deus, Ah, Fernanda. olha o exemplo. acabamos de descobrir quem foi a pessoa. É, É, posso sim, eu só não deixa eu queria abrir citar Não, é nomes, aqui. né? porque aqui tá num friozinho tão bom que eu deitei para escutar sua aula e dormi. Meu Ô, Deus. gente, Olha o exemplo da pessoa. você tá Tá vendo, né, gravado, Tauan? Fernando? Tá gravado. Relaxa. Também tem a opção que tá gravado, mas eu explico novamente. Vai aparecer você roncando lá na gravação. Vamos fazer assim, que já participaram da aula podem, eu vou finalizar agora, e Fernanda, você continua e eu explico só para você, porque eles já Eu vou viram, ficar do ou seu aqueles que lado, tá, quiserem continuar. Fernanda? Não se preocupe, sim, eu vou ficar aqui te apoiando. É E porque quem ficou na aula e não entendeu direito? Como é que tá isso? Tipo pode eu. continuar também, tá? Tá bom, então beleza. Beleza, então. Mas aqueles que já quiserem sair, já pode sair, que algumas estão trabalhando, ou não, para não demandar tempo, beleza? Pessoal, eu vou interromper a gravação desse primeiro momento, porque senão vai ficar muito extensa para mim postar no YouTube e a gente pondera até a próxima. Aí vou explicar. Beleza, gente? Aqueles que vão sair, até mais, fiquem em casa e se cuidem.